E os reflexos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal já começam a ser sentidos. Pois é, aquela decisão sobre a liberdade de imprensa. Eu vou trazer um vídeo para vocês, um trecho de um vídeo da Jovem Pan. E aí, pasmem, hoje a imprensa tem que pedir desculpas se alguém não gosta de alguém do governo. Essa é a nova realidade brasileira. Dá uma olhada nessa publicação que foi feita pelo Mário Frias, citando a Jovem Pan, e diz o seguinte: cena completamente lamentável. Esse é o nível que o nosso jornalismo chegou. Ter que pedir desculpas pelo que um entrevistado diz é o cúmulo do absurdo. Um entrevistado, um parlamentar, durante o período ali em que estava dando entrevistas, falou que o Flávio Dino era despreparado e não era um bom ministro, não estava preparado para ir para o Supremo Tribunal Federal. A resposta da Jovem Pan, você vai ouvir comigo. E ontem aqui, no programa Linha de Frente, uma convidada que tinha vindo pela primeira vez participar do programa, fez um comentário inadequado. Chegou a ser, inclusive, preconceituoso. Mas, acima de tudo, inadequado, desnecessário, que em nada contribui para o debate sobre a pessoa do ministro Flávio Dino. Não lhe imputou nenhum crime, não fez nenhum tipo de agressão maior, mas fez um comentário que eu não gostei. Foi desrespeitoso. E na mesma hora, eu chamei a palavra e fiz uma correção. Mas entendo que é importante reiterarmos e deixar isso muito claro, como nós pretendemos conduzir os debates aqui. Todos que são convidados pela Jovem Pan têm absoluta liberdade para expressar a sua opinião, os seus pensamentos e as suas ideias. Não há problema nenhum. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu tenho posições claras, mas recebemos aqui colegas que têm uma posição mais à esquerda, uma visão mais socialista, e não há problema nenhum. Eu adoro debater, sempre subi à tribuna do parlamento e debatia temas, nunca pessoas. E eu quero dizer aqui, então, em meu nome, pessoal, como participantes desse programa Linha de Frente, mas principalmente em nome do Grupo Jovem Pan, dentro do qual o programa Linha de Frente se desenvolve, que o Grupo Jovem Pan e esse programa aqui, Linha de Frente, não compactua com nenhuma forma de preconceito e nenhuma forma de desrespeito. Por isso, eu quero aqui, em meu nome e em nome do Grupo Jovem Pan, me desculpar com o ministro Flávio Dino. Esse posicionamento eu avalio e o Grupo Jovem Pan avalia como equivocado e infeliz da nossa convidada. E, ministro Flávio Dino, receba aqui, pelo menos em meu nome aqui, palavras de confiança, receba em nome do Grupo Jovem Pan o respeito à sua pessoa e eu lhe desejo que faça uma brilhante carreira no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, ao assumir o alto posto de juiz da corte mais importante do país, saberá sim separar as coisas, fazer valer o seu papel de grande jurista e olhar para todos os lados com a balança da justiça, sem pender para um lado ou para o outro, sem se deixar levar por ideologia ou qualquer outra paixão. Então, fica aqui o nosso registro. E aí, meu amigo, a legenda é com vocês. A legenda é com vocês. É medo. Ontem aqui no programa... É o posicionamento real da Jovem Pan? É a expressão do que eles dizem ou é medo do que o entrevistado disse possa interferir e alcançá-los? Esse é o novo real no Brasil, tá? Então, vamos lá, você tem que falar isso, né? Ministro Flávio Dino, seja brilhante no Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito nisso, mas eu tenho que falar. Ministro Flávio Dino, você merece ir para o Supremo Tribunal Federal. Eu também não acredito nisso. Acho que você só vai politizar ainda mais o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que precisa estar totalmente à parte de qualquer medida política. Mas, infelizmente, estão colocando um político lá dentro, um homem que um dia foi juiz, abriu mão da magistratura porque o desejo de ser político era muito maior do que o de ser juiz. E agora vai para o Supremo, para a mais alta corte da magistratura, mas ainda com o desejo de ser político. Uma corte que é tão criticada por ser política. Então, vamos lá, se eu tiver que falar, eu falo. Tudo bem, Flávio Dino, você será brilhante, mas eu não acredito nisso, só para deixar claro aqui. É uma vergonha, vamos ser sinceros, pessoal. É uma vergonha a gente ter que ver o jornalismo, ter que pedir desculpas, tá, para membros do governo por medo. E a palavra é essa. A Jovem Pan tem um processo de cassação de sua concessão pública. É medo. É medo.
Hoje, jornalistas são presos. É medo. Não tem outro caminho. Não tem outra estrutura a dizer a não ser medo. Medo e medo. Vamos lá. Outra pauta que eu quero conversar com vocês, e agora eu juro que eu vou tentar me conter aqui, tá? Ontem, a Câmara dos Deputados, na verdade foi até antes, estava aprovando uma proposta para acabar com aquelas saidinhas temporárias, que preso, vagabundo, não pudesse sair, ter saída temporária. O cara foi preso, o cara tem que cumprir a pena. Principalmente, vamos dizer aqui a questão séria. O preso, condenado, que está cumprindo a pena, não tem direito à saidinha, nem tem que ter direito à saidinha. Ele não está lá para se ressocializar, isso é mentira. Ele não está lá para se reinserir na sociedade, isso é mentira. Ele está lá para livrar a sociedade de alguém que é criminoso. Ponto. Principalmente os crimes de violência. E aí, estava se discutindo a tal da saidinha. E aí, teve uma fala da Silvia Wayampi, que eu quero que você ouça, tá? Mas antes disso, eu estou acompanhando essa matéria já desde o dia que aconteceu. Eu juro que eu não coloquei essa matéria aqui, porque provavelmente, se no dia que eu vi a matéria eu colocasse ela aqui, eu perderia o meu canal. De tanto palavrão e xingamento que eu iria utilizar. E olha que isso não é o meu feitio. Eu te garanto que se você me assiste aqui há muitos anos, pouquíssimas vezes você viu eu perder a paciência e pouquíssimas vezes você viu eu sequer ofender alguém. O meu trato aqui é sempre com uma postura ilibada, uma postura de respeito. Vocês nunca viram eu criar xingamentos, ficar tirando onda, piada, chamando os outros de apelido. Isso não é o meu perfil. Mas vocês devem ter acompanhado o caso de um pedreiro, um canalha, um monstro, que pulou para dentro da casa de uma família, enquanto o pai, trabalhador, caminhoneiro, estava trabalhando e viajando. Abusou da mãe e das 3 filhas. Inclusive, uma criança foi assassinada, degolada. A mãe, uma menina de 19 anos e a outra de 12, se eu não me engano, foram esfaqueadas e, enquanto agonizavam, foram abusadas por esse monstro. É um verme, é um canalha. É o retrato nu e cru daquilo que eu mais repudio no mundo. E aí, se você me perguntasse qual seria uma punição adequada para esse cidadão, eu falo, olha, esse cidadão não deveria estar no Brasil e, para mim, uma punição adequada para esse cidadão era o pai das crianças e marido com um facão na mão e mais a cidade inteira encontrar ele na praça pública. Esse, para mim, seria uma punição ideal, adequada. Se fosse um país da Arábia lá, né? Porque, para mim, um ser como esse, ele não tem que ser ressocializado, ele não tem que ser protegido. Um ser como esse, um indivíduo como esse, é um canalha, é um monstro. Um monstro. Não dá para ser chamado nem de animal, é monstro. Então, falar que seres nojentos como esse, repugnantes como esse, canalhas como esse, merecem se ressocializar, é o caramba. Ressocializar é o caramba. Pergunta pro pai, pro caminhoneiro, se ele quer que um ser desse se ressocialize. Não. E aí, olha só. Cidade alerta. Escuta. O pedreiro que invadiu uma casa, abusou e matou uma mãe e 3 filhas em Sorriso, no Mato Grosso, foi transferido para a cela de um presídio em Cuiabá. Ele não aceitou dividir o espaço com 4 prisioneiros, após ter sido ameaçado de morte. E agora terá uma cela exclusiva, além de 4 refeições e 2 banhos de sol por dia. Que bonito, hein? Que estado mais bonito. Uma cela exclusiva, 4 refeições, 2 banhos de sol por dia. Pois é, a gente precisa repensar muito alguns conceitos do Brasil. Ah, doutor, você está falando em pena de morte, mas vai ter inocente. Ok, vai ter inocente, infelizmente. O que essas 4 pessoas eram, o que, criminosas? Foram punidas? Não. Então você pode ter certeza que esse tipo de verme volta para a rua e faz de novo. Sabe o verme que matou aquele fã lá do show da Taylor Swift, o canalha, vagabundo? E aí não vem que eu não vou pedir desculpa igual a Jovem Pan, não, tá? Não vem que não tem. Sabe o que acontece? Vai preso,
não dá em nada, no outro dia tá solto, vai lá e mata alguém. Não é para proteger esse tipo de gente, não é para proteger a sociedade. Outra questão, outro caso. Noticiei ontem aqui para vocês, outro tipo de vagabundo, de verme, pulou para dentro de uma casa, matou a senhora enquanto fugia da polícia, foi pego em flagrante, foi para a justiça, teve audiência de custódia e saiu rindo pela porta da frente para guardar em liberdade. Pois é, esse é o Brasil. Mas por que eu citei? Estava acontecendo simplesmente uma audiência. E aí tem um pastor, Henrique, um deputado, que estava defendendo o direito dessas pessoas terem uma segunda chance. O quê? Que discurso canalha da esquerda. Que discurso mais torpe. Um pastor como esse, me desculpa, pastor, mas não dá, não. Tá? Porque a gente tem que ter um pouco de coerência também. Tá? Tem que ter um pouco de coerência também. Um discurso como esse não me representa mesmo. E aí, ouviu, entalado, a voz de alguém que me representa muito. E eu não sei se você sabia dessa história, mas ouça aqui. Meu marido foi sequestrado e assassinado. Eu fui feita refém. Eu fui estuprada. Eu sofri 2 tentativas de assassinato. Todas as dores que a minha família passou, toda a violência com a qual meus filhos foram submetidos, nós não tivemos segunda chance. E aqui nós discutimos segunda chance para aqueles que destruíram famílias, para aqueles que destruíram vidas, é para eles e as vítimas, as pessoas que sofrem ao ver que a justiça está dando segunda chance, dando saidinha para esses homens que ajudaram a destruir seios de família e o emocional de outras pessoas. Eu quero dizer que eu concordo que essas pessoas não tenham segunda chance, porque nem eu, nem mulheres, nem crianças que, por exemplo, foram estupradas, terão segunda chance. Obrigada. Ponto. Eu não tenho mais nada para falar. Senão, eu perco a linha e a compostura aqui. E aí o comentário fica com você. Obrigado, desculpa ter estragado o seu dia com esse tipo de informação, porque hoje foi um editorial péssimo. Mas não foi graças ao apresentador, não foi graças ao meio de comunicação, foi graças às notícias que nós temos que tolerar aqui nesse Brasil. Ultimamente, está difícil de ser brasileiro. Ultimamente, está difícil de sentir orgulho desse país. Abraço. Mas eu tenho orgulho da Silvia Wemp, tá? Muito orgulho.